Olá pessoal, eu me chamo Jordana, sou técnica de implantação aqui da Bruning Sistemas e hoje nós vamos estar falando sobre todos os módulos que compõem a parte financeira do sistema. Lembrando que essa é uma aula gravada, mas vocês podem deixar as suas dúvidas ali no chat, que assim que possível nós iremos responder a todos. Então vamos lá. A primeira tela que eu quero mostrar para vocês seria a tela do contas a pagar. Vocês poderão fazer a gestão de todas as despesas da empresa, do negócio de vocês nessa tela. Chegando nessa tela, pessoal, pode ser que vocês já estejam utilizando o sistema e todos os contas a pagar eles estejam um pouco bagunçados, todos misturados e vocês querem filtrar, como por exemplo, pela data de vencimento, pelos contas em aberto. Então, vocês vão poder recorrer aqui a esse lado esquerdo aos filtros de pesquisa. Pessoal, manipular esses filtros aqui traz muita agilidade para vocês, como por exemplo, vocês podem visualizar o período do mês atual, vocês podem filtrar os contas a pagar pelo período de vencimento. Quero ver os contas que eu tenho aqui a vencer do dia 1º até o dia 10, por exemplo, ou até o dia 7. O sistema vai aplicar o filtro imediatamente. Posso fazer a pesquisa aqui também pelo valor da parcela, certo? E eu posso ainda fazer essa pesquisa por parcelas em abertas, parcelas vencidas, parcelas a vencer, inclusive verificar parcelas baixadas ou canceladas. São diversas situações que nós podemos ter aqui nesse contas a pagar. Nós podemos verificar ainda pelo tipo de documento. Então, muita gente utiliza esse filtro para verificar o que tem de boleto em aberto. Às vezes o pessoal também cadastra cheque nessa tela para fazer ali o controle, né, desse cheque que precisa ser depositado. E aqui na parte de baixo nós vamos ter várias funções também. Funções de pesquisa, funções de novos cadastros, de edição para esses contas a pagar já existentes e cancelar. Lembrando, pessoal, que no sistema não é possível excluir um contas a pagar. Porém, caso você tenha lançado alguma conta que tenha sido inadequada, você pode editar, mas você também tem essa opção de cancelar, certo? Vocês vão ter aqui em outras opções também uma consulta por origem. Por exemplo, vocês podem olhar aqui para esses diversos contas a pagar e aqui pode acontecer de vocês não lembrarem. Nossa, de onde veio isso, né? De onde veio esse contas a pagar? Vocês podem marcar qualquer um deles, vir aqui em outras opções e consultar a origem. Nesse caso aqui, foi uma nota de entrada, aonde o fornecedor enviou essa informação de pagamento no XML e o sistema registrou no contas a pagar após a finalização dessa nota, ok? Aqui em acessos rápidos, nós vamos poder consultar os pagamentos e a tela ela tem os seus próprios relatórios. Relatórios de contas a pagar e relatórios de pagamentos. Nos filtros desses relatórios, vocês vão poder trazer de forma detalhada, pelo calendário, por natureza e resumido. E o lançamento desses contas a pagar, vocês podem fazer também de forma manual, fazendo o preenchimento desse cadastro. Vamos fazer um preenchimento para dar uma olhada em cada um dos itens que nós temos aqui dentro desse contas a pagar. Bom, primeiro nós temos aqui o credor. Então, vamos supor que eu vá cadastrar a minha energia elétrica, minha distribuidora de energia elétrica, distribuidora de energia. O que acontece? Esse credor do contas a pagar, ele não foi localizado, o campo aqui embaixo está em branco. Então, quando você clicar no Enter, o sistema vai trazer o cadastro desse credor, que seria um fornecedor, para você completar, certo? No caso aqui, vou precisar de um município para esse cadastro. Lembrando
que a gente também tem os aulões ali demonstrando, né, os cadastros, tá, pessoal? Então, não vou me atentar muito a ele. Vou precisar de um tipo de documento. No caso, a minha fatura de energia elétrica, posso considerar um boleto ou posso cadastrar um documento chamado fatura, também não tem problema. Vou ter aqui um centro de custo. Pessoal, esse centro de custo ele é opcional. Caso você queira dividir as suas despesas por setores, por exemplo, na empresa. No caso da energia elétrica, posso considerar como centro de custo administrativo. Não estou tratando aqui de uma indústria, né, de uma produção, talvez a gente esteja falando de um escritório, de uma loja, enfim. Porém, eu posso vir aqui e dividir, criando, né, o centro de custos que fazem sentido para mim. As naturezas, entrando nessa lupa, nós vamos ter um plano de contas que já vem pré-cadastrado no sistema. Nós vamos ter aqui a maioria das contas, né, que nós temos hoje ali para uma empresa. Ela vai seguir esse padrão, né, com as numerações. Ela vai seguir o padrão de contas sintéticas e analíticas. Vocês vão poder agregar essas naturezas na DRE, no demonstrativo de resultado econômico do sistema, no fluxo de caixa, que seria ali, né, o financeiro. E nós vamos procurar aqui a natureza de energia. Vou localizar e vou salvar. Pessoal, aqui eu posso habilitar mais de uma natureza. Então, eu tenho essa opção de habilitar até 3 naturezas. Geralmente o pessoal utiliza dessa forma quando, por exemplo, eles querem agregar produto e frete. Produto e frete entra dentro do custo, né, ali do produto, e vocês podem estar agregando dentro de um mesmo contas a pagar, tá? Não tem problema. E temos as datas de emissão dessa fatura, a data de competência, que essa fatura pertence, que esse consumo, né, pertence, e a data de vencimento. Pessoal, aqui segue o mesmo princípio, a mesma lógica contábil. Então, por exemplo, conta de energia elétrica. Eu consumo no mês anterior, é feita a leitura, é feita a emissão dessa fatura. Então, se eu consumir em outubro, eu vou ter o vencimento, né, para fazer o pagamento em novembro. Segue a mesma lógica, tá, pessoal? Caso essa minha energia elétrica aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar ela dessa forma, como sendo de outubro, e o vencimento dela eu vou colocar lá para novembro. Vou ter a parcela 1, e aqui o valor da parcela. Pessoal, detalhe importante, aqui é parcela 1. Por quê? Porque o sistema ele tem na segunda aba do contas a pagar um auxiliar de lançamento. Nós estamos no mês de novembro. Vai chegar lá em janeiro, você vai querer lançar todos os contas a pagar de 2026. Todas as contas de energia elétrica, por exemplo. Você pode vir aqui no auxiliar de lançamento e você pode marcar essa opção para lançar mais parcelas com as mesmas informações. Então, aqui você vai poder lançar, por exemplo, mais 11 parcelas, com um intervalo em datas de 30 dias, né? O mesmo dia de vencimento. Então, o sistema vai lançar aqui na frente a parcela 1 e, na sequência, a 2, a 3, a 4, a 5, e assim por diante. Pessoal, aqui o sistema ele vai seguir a sequência para emissão, a sequência para competência e a sequência para o vencimento. A sequência da emissão será a mesma, certo? Vocês querendo alterar aqui os valores, vocês podem alterar nesse campo, porém faz muito mais sentido vocês salvarem essa parcela desse contas a pagar, por exemplo, e com o passar do tempo, vocês podem vir aqui filtrar pelo credor, vocês podem filtrar aqui pelo período de vencimento e fazer a edição dessa parcela de acordo com os valores da fatura de energia elétrica, ok? Bom, cadastramos aqui, né, as nossas parcelas.
Vimos os filtros, vamos fazer as baixas. Fizemos os pagamentos e agora a gente vai fazer a gestão no sistema, né, das baixas desses contas a pagar. Por mais simples que pareça, muitos erros que a gente recebe no controle de caixa, no movimento de caixa, vêm daqui. E eu vou mostrar para vocês por quê. Às vezes, na pressa, a gente vem aqui, seleciona energia elétrica, seleciona telefone, faz essa baixa rapidinho. Eu paguei no Pix, por exemplo, que sai da conta do Bradesco, né? Seria ali a forma de pagamento. Eu paguei na data de hoje e aqui no portador rapidinho eu simplesmente mantenho o caixa geral, gero e salvo. O que vai acontecer, pessoal? Essa parcela vai ficar baixada? Vai ficar baixada, ok? Mas quando você vier aqui no seu movimento de caixa e você for fazer o seu fechamento de caixa, o seu portador gaveta ele vai ter duas saídas e o seu movimento de caixa, o seu controle de caixa, a sua gaveta de dinheiro não vai fechar. E aí você vai pensar, nossa, eu vou fazer um ajuste nisso aqui. Não é ajuste que resolve isso, pessoal. O que resolve isso é você voltar no contas a pagar realmente, você identificar essas baixas que foram realizadas no portador errado e fazer a exclusão desses pagamentos. Vou mostrar para vocês de forma bem simples. Vocês podem voltar no menu financeiro, podem voltar no contas a pagar, consultar pagamentos. Vocês podem vir no acesso rápido e também realizar essa consulta. São dois caminhos que levam ao mesmo local. E aqui vocês podem identificar pelo fornecedor, pelo período de pagamento e a origem. Pessoal, aqui basta vocês excluírem esse pagamento para que ele volte a ficar em aberto e aqui a gente volte a fazer a baixa dele, porém da forma correta. Essa baixa nós podemos ter pagamentos recebidos, podemos também ter acréscimos de multa ou juro, podemos renegociar essa dívida. Se você parar o mouse aqui em renegociar a dívida, o sistema ele vai trazer formas de pagamento somente a prazo. O que isso significa? Significa que eu tenho essa conta com uma data de vencimento, mas eu consegui mais prazo com o meu fornecedor. Então eu vou vir aqui, vou renegociar a dívida, vou selecionar aqui o tipo de documento novamente, a parcela, a data de vencimento, vou gerar e o sistema ele irá gerar uma nova renegociação, um novo contas a pagar em cima desse prazo. Se não for essa situação, é realmente bem simples, é só tomar cuidado, vir aqui na forma de pagamento. Eu fiz esse pagamento aqui do Pix, que sai da minha conta do Bradesco, realmente foi nessa data, e Pix Bradesco recebe o portador, que seria ali o banco, né, configurado, cadastrado no sistema, como Banco Bradesco. Aqui você vai gerar, você irá salvar e você irá ter a baixa, né, agora da forma correta desse contas a pagar, certo? Bom, pessoal, saindo da tela do contas a pagar, nós vamos ter o contas a receber. Então, o sistema ele vai receber esse contas, né, a receber esse crediário vindo das ordens de serviço, das vendas que vocês encerrarem, finalizarem no crediário ou no boleto, certo? A lógica não vai ser muito diferente do contas a pagar. Então, vocês vão ter aqui toda a carteira de cliente de vocês, com esses contas a receber em aberto registrados. E chegando aqui, vocês podem aplicar os filtros da mesma forma. Então, vocês podem aplicar esse filtro para entender esse contas a receber pelo cliente, pelo período de emissão e até mesmo pelo período de vencimento. Por exemplo, eu quero ver tudo que eu tenho para receber nesse mês de novembro. Bom, eu tenho 2 clientes aqui com 2 parcelas em aberto, certo?
Os filtros da situação também vão seguir aqui sendo os mesmos. Vocês também vão poder acompanhar esses contas a receber vencidos, vencendo, baixados, inclusive aqui cancelados, caso haja, né, algum lançamento que seja errado, certo? Aqui no acesso rápido, vocês vão ter consulta de recebimento, consulta de boletos e vocês vão poder fazer o envio de cobrança via WhatsApp. Aqui vocês precisam ter uma configuração já pré-feita, certo? Que seria a integração com o WhatsApp. E o sistema ele vai fazer o envio como uma lista de transmissão. Ele vai fazer o envio dessa mensagem de cobrança, né, ali para o pessoal via WhatsApp. E nós também vamos ter os relatórios dos contas a receber e dos recebimentos, certo? Aqui embaixo, pessoal, os botões seguem o mesmo padrão para você cadastrar um novo, para você fazer uma edição. Também, mais uma vez, não é possível excluir contas a receber do sistema. A gente consegue apenas cancelar. E aqui em outras opções nós vamos poder consultar a origem, vamos poder enviar o e-mail de cobrança, mais uma vez, consultar os cadastros, gerar uma nota de serviço e até uma nota fiscal também a partir desses contas. Na parte de impressão, nós temos a opção de imprimir duplicata e carta de cobrança, certo? Bom, eu já falei que esses contas a receber, eles vêm, né, das nossas ordens de serviço, das nossas vendas que são finalizadas, encerradas, né, com crediário em boleto. Mas nós também podemos vir aqui e lançar esse contas a receber manualmente. Então, por exemplo, você pode vir aqui, caso você queira passar o seu caderninho a limpo para o sistema, por exemplo, e lançar. O sistema vai seguir a mesma lógica. Se esse cliente ele tiver cadastro, você segue. Se esse cliente ele não tiver cadastro, por exemplo, quando você clicar no Enter, o sistema vai trazer o cadastro do cliente para você completar e salvar, certo? Vamos precisar de um vendedor cadastrado, vamos precisar de um tipo de documento, aqui você pode utilizar a opção carteira, e vamos precisar de um portador, né, que provavelmente talvez irá receber esse contas a receber. No caso aqui pode ser qualquer portador, pode ser um caixa geral, pode ser um banco, né, de acordo com como você trabalhar. Bom, esse contas a receber, ele também precisa gerar receita ali para um centro de custo. Então, pode ser um centro de custo da sua preferência, como a gente já viu anteriormente. E aqui na natureza, vamos entrar mais uma vez no plano de contas do sistema. Nesse caso, eu vou ter recebimento de clientes. Vou ter aqui as mesmas datas, a data de emissão, a data de competência e a data de vencimento. Pode ser um recebimento que pertenceu ao mês de outubro, com essa competência, por exemplo, porém o vencimento dele a gente pode lançar para novembro, certo? Lembrando, pessoal, que aqui é bem importante vocês tomarem cuidado com essas datas de competência e vencimento, porque tanto contas a pagar quanto contas a receber, essas datas elas vão influenciar no processamento do fluxo de caixa que nós vamos ver mais para frente, certo? Vamos ter aqui o valor da parcela e, no caso do contas a receber, o nosso auxiliar de parcela vai ficar aqui do lado direito, então nós vamos poder lançar mais parcelas com as mesmas informações, certo? Ele vai seguir a sequência, posso alterar as datas de vencimento se for preciso e vou poder vir aqui e vou poder salvar. Bom, aqui eu simplesmente criei, né, o meu contas a receber e eu vou fazer a baixa, né? Então o meu cliente veio na loja, fez o pagamento e agora eu vou fazer a gestão no sistema. Tem algumas situações aqui que podem acontecer, certo, pessoal? Pode acontecer, por exemplo, de eu ter vários clientes aqui, né, cadastrados,
mas eu queira filtrar somente por esse período de vencimento e até mesmo pelo cliente em si, o cliente específico. Aqui são todos iguais, mas na pesquisa rápida você pode puxar pelo nome do seu cliente. O seu cliente pode fazer o pagamento de mais de uma parcela ou o seu cliente pode também fazer um pagamento parcial. Por exemplo, seu cliente pode falar assim para você: eu quero lhe pagar R$ 6.000 dos valores que eu devo, né? Bom, aqui, se houverem juros, se houverem multas aplicados nas configurações do sistema, vocês vão ter a opção de desconsiderar esses juros e essas multas antes da finalização. E aqui vocês podem ainda aplicar um desconto ou aplicar um acréscimo também. Vocês irão selecionar a forma de pagamento e vocês irão selecionar aqui no valor recebido, acrescentar nesse valor recebido apenas o que o cliente está pagando. E nesse momento o sistema ele irá direcionar essa forma de pagamento para esse portador, certo? Vocês vão poder alterar essa data de recebimento e vocês irão finalizar. Pessoal, olhem aí no sistema de vocês. Se nas configurações de vocês o sistema não estiver fazendo esse direcionamento, é porque esse botão verde aqui, ó, essa opção múltiplos portadores não está marcada. Então, se vocês marcarem essa opção, ao finalizar, o sistema irá perguntar, né? Confirma deixar um saldo de 730 em aberto? Confirmo, beleza. E aqui nós vamos ter a impressão do recibo. As parcelas que foram recebidas, o saldo que ficou em aberto, o total recebido bruto, certo? Esse contas a receber, ele veio aqui para os baixados, certo? E a lógica vai ser a mesma do contas a pagar. Ele vai vir aqui para o movimento de caixa, aonde eu vou ter o recebimento dele de acordo com o portador escolhido. Lembrando, pessoal, que aqui no movimento de caixa, ele vai ficar de forma distinta em duas parcelas. Eu baixei R$ 6.000, porém eu vou ter a parcela de 200 e a parcela de 4.269, certo? Bom, além do contas a receber, tem um atalho do recebimento aqui do lado. Pode ser que você queira manter essa opção do recebimento apenas ao usuário do caixa, para que o seu funcionário ele não tenha acesso a todos os contas a receber, mas consiga realizar os recebimentos ali no balcão. Então, esse é um atalho. Vocês vão poder filtrar aqui pelos contas em aberto, vocês vão poder puxar aqui pelo cliente, vão vir aqui os contas a receber desse cliente e aqui vocês irão selecionar as parcelas que deverão ser finalizadas. Nessa tela, pessoal, vocês também têm uma impressão, vocês têm uma consulta de origem, que vocês poderão verificar a origem dessa movimentação, certo? E vocês também têm a opção de um acesso rápido aos contas a receber, a consultar os recebimentos, se estiver liberado, ok? Na finalização, vai seguir a mesma lógica anterior, porém eu quero mostrar para vocês a renegociação de dívida. Pode acontecer do seu cliente pedir mais um prazo para você. Então, você vai poder vir aqui, renegociar essa dívida, selecionar as formas de pagamento como crediário e boleto, que dão um prazo maior ali para o seu cliente, e aqui selecionar novamente o número de parcelas. Nesse caso, a renegociação ela não vai ser uma baixa, não preciso de um portador. Ao finalizar, preciso selecionar um vendedor, vocês vão ter um agrupamento de títulos. Pessoal, detalhe importante, aqui no contas a receber, vocês vão ter essa situação de agrupados. Então, esses contas a receber que foram agrupados, vocês poderão filtrar aqui nesse local, certo? E se vocês vierem aqui dentro desses
contas agrupados e vocês consultarem, por exemplo, vocês vão ter na terceira aba agrupamento, o número de documento de origem, certo? A origem desses contas a receber agrupados, que seria a venda, certo? Inclusive, vocês podem imprimir essa renegociação se for necessário. Bom, pessoal, saindo aqui do contas a receber, né? Já vimos também detalhadamente aqui os recebimentos, nós vamos ter o controle e o movimento de caixa. O controle de caixa, ela vai ser uma tela de abertura e fechamento de caixa, principalmente para os valores em dinheiro. Então, você pode ter essa tela ali no usuário caixa, por exemplo. Você vai ter aqui o ID do operador, a data de abertura, a situação dos caixas abertos, a situação dos caixas fechados. E o operador que faz a abertura desse caixa é o operador que fecha esse caixa. Então, aqui no caso foi o operador vendas, ele vai poder fazer esse fechamento. E aqui nós vamos ter um resumo do valor de abertura, no caso iniciamos com o valor zerado, total de saídas tivemos R$50, total de entradas R$1.000, para a sangria temos R$950. Para vocês verem esses valores mais detalhados, vocês podem fazer o fechamento e ter esse relatório, ou vocês podem vir na tela de movimento de caixa, no portador específico, gaveta, e aqui sim, a gente tem esse valor de saída de R$50 referente a uma gasolina que foi feita um socorro para o cliente, como exemplo, combustível, certo? Então, essa tela ela realmente é mais resumida. E eu vou poder deixar um valor para o próximo caixa. Então, por exemplo, desse valor que eu tenho em dinheiro, eu posso deixar R$100 para o próximo caixa. Posso ativar esse botão e lembrar esse valor de troco para os próximos caixas. E eu posso selecionar a natureza, sangria, manter ela fixa e fazer o fechamento. O sistema irá calcular esse valor de retirada automaticamente, certo? Eu posso ainda fazer uma transferência no meu fechamento de caixa. Por exemplo, aqui na natureza, eu posso vir aqui, selecionar a natureza transferência entre contas débito. Automaticamente o sistema vai trazer a contrapartida de crédito, que seria ali o portador que irá receber esse valor, e eu irei selecionar esse portador. Vamos supor que eu esteja transferindo esse valor para um cofre, certo? Eu vou vir no F3, vou fazer o meu fechamento de caixa, vou ter o meu relatório de controle de caixa diário. Com o meu caixa fechado, eu não consigo fazer o encerramento de ordem de serviço nem a finalização de venda. Então, eu vou precisar abrir um novo caixa e o valor que vai aparecer aqui será o que eu deixei anteriormente. Pronto, fiz a abertura do meu caixa, posso seguir com o meu faturamento, certo? Saindo dessa tela do controle, agora sim a gente vai ver essa tela mais completa, que seria a de movimento de caixa. Pessoal, essa tela, ela vai trazer o período de movimento, ela vai trazer os portadores, que são configurados, né, são criados ali de acordo com a preferência, né, de como o cliente usa, de como o cliente trabalha. Nós vamos ter aqui também um filtro para buscar pela natureza da operação e o complemento. E ainda os valores de crédito e os valores a débito. No caso aqui, pessoal, valores a crédito seriam as receitas e os valores a débito seriam as despesas mesmo. Então, por exemplo, o que eu tive aqui no controle de caixa? Eu tive uma saída de R$50, que nós já vimos, né? Um combustível. Eu tive 2 recebimentos de R$500, referente à venda 2 e à venda 4. E eu tive uma saída de R$850, referente ao fechamento. Então, sempre da esquerda para a direita, o sistema vai trazendo esse saldo final aqui no topo, aqui no lado direito superior, certo?
Eu tenho aqui os movimentos, né, totais de débito, de crédito que aconteceram nesse portador gaveta, e eu tenho aqui um total geral, que seria o resultado, né, dos saldos, do saldo da gaveta, do saldo do Bradesco, do Santander e do cofre, tá? Pessoal, se vocês vierem aqui e selecionarem qualquer um desses movimentos e vierem em outras opções, vocês podem consultar a origem. Então, aqui na origem da movimentação, vocês podem verificar, por exemplo, que esse recebimento veio de uma venda. Esse lançamento a débito de R$ 50, se vocês consultarem a origem, ele não possui um registro, então ele foi lançado manualmente, tá? Eu vou mostrar para vocês como é feita essa operação. Vocês ainda vão ter aqui no filtro 2 as formas de pagamento, caso vocês queiram ver ali, né, os recebimentos, somente no Pix, somente no dinheiro, somente no cartão, tá? E vocês vão poder passar por cada um desses portadores, alterando aqui o caixa portador do lado esquerdo. Então, por exemplo, aqui no meu banco eu tive um saldo inicial, tive o pagamento do provedor de internet, o pagamento da energia elétrica e recebimentos de cliente, que trouxe o meu saldo para esse resultado. No Santander eu tive apenas um lançamento de saldo inicial e o meu cofre, por exemplo, eu tive aqui uma transferência entre contas crédito, que seria o valor recebido no fechamento de caixa anterior. Certo? Aqui embaixo, pessoal, nos botões de ação, vocês podem utilizar, por exemplo, para fazer lançamentos manuais eventuais que vocês não queiram lançar nos contas a pagar, como foi esse caso aqui dessa gasolina Socorro Cliente. Então, vamos supor que vocês queiram fazer mais um lançamento, que seja um restaurante, um almoço, algo do tipo. Vocês podem iniciar essa operação, vocês podem selecionar aqui a forma de pagamento, no caso aqui a natureza. Vamos procurar aqui natureza alimentação. Um exemplo, tá, pessoal? Vamos colocar aqui restaurante. E aqui vocês vão colocar o valor, simplesmente assim. É interessante que essa tela ela tenha um acesso restrito ali aos usuários, né? Ela é uma tela de gestão. Então, realmente, vocês podem manter apenas os usuários administrativos com acesso a essa tela, tá? Esse lançamento estando incorreto, vocês podem fazer a exclusão dele. E aqui em outras opções, a gente vai ter a conciliação bancária pelo arquivo FX. Podemos recalcular o saldo, consultar a origem, exportar para Excel e reimprimir comprovante de movimento. Essa conciliação bancária, ela seria interessante, né, vocês verificarem ali com o suporte caso vocês tenham interesse, né, vocês podem solicitar treinamento. A gente precisa do arquivo FX, ali que o banco, né, libera para cada um de vocês, mas ela é uma ferramenta bem interessante para vocês estarem conciliando ali, principalmente as tarifas bancárias aqui no movimento de caixa de vocês. E os relatórios? Bom, aqui nos relatórios, pessoal, a gente pode ter eles de forma detalhada. Por padrão, ele vai trazer o portador que está selecionado na tela. Vocês podem filtrar aqui pelo período, pelo tipo de movimento, crédito ou débito, e vocês podem desconsiderar lançamentos de transferência entre contas ou não, e vocês podem desconsiderar lançamentos que não são considerados nos pagamentos, os ajustes, né? Ou não, se vocês preferirem, vocês podem filtrar dessa forma. Se vocês emitirem o relatório com esse filtro, nós vamos ter o relatório apenas desse portador, o portador gaveta. Mas, se vocês vierem aqui, excluírem esse item selecionado e visualizarem, vocês vão ter detalhadamente, né, o controle de caixa do portador gaveta, do portador Bradesco, do portador Santander, cofre, de cada um deles. Enfim, o que vocês estiverem aqui, né, configurados aí no sistema de vocês. Vocês vão ter aqui o total de entrada, de saídas, o saldo do período, certo? E aqui à direita, o saldo por caixa portador, o saldo de cada um deles individualmente.
Inclusive, vocês têm aqui um detalhe que seria o total por forma de pagamento, o que foi recebido no dinheiro, o que foi recebido no Pix, certo? Bom, pessoal, essas seriam as principais telas, né? As telas aqui do controle financeiro. E nessa aula nós vimos os módulos financeiros. Vocês já podem deixar suas dúvidas ali no chat, podem se inscrever no canal, porque na próxima aula nós vamos trazer sobre a DRE e o fluxo de caixa. Seria isso. Um abraço e até mais.